passo a passo do canal do Ateliê Cantinho da Arte. Como vocês estão vendo, eu fiz um divino do bastidor e ele é todo costurado à mão. O fundo feito em tecido, o divino feito em feltro, aplicado no bastidor. E vocês vão aprender a fazer essa aplicação no bastidor e como que fica o avesso. Tá? Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhem, comentem e ajudem a divulgar o canal. Um beijo. Bom, então vamos começar. Esse daqui é o bastidor. Ele não tem aquela ferramenta para poder ajustar a abertura dele. Tá? Ele é aqui, ó. Um dentro do outro. Ok? Duas peças. E para fazer o fundo do bastidor, eu escolhi este tecido floral. Ele é bem bonitinho. Então, como é que nós vamos começar a fazer? Eu vou pegar o meu tecido. Vou colocar aqui. Eu vou abrir meu bastidor. Vou pegar a parte de dentro, que é a menor. Vou colocar por baixo. Esticar bem o tecido. E vou encaixar a parte de cima. Ele assim não é muito fácil, porque a intenção do bastidor é justamente deixar tudo apertadinho. Você vai encaixando, você vai puxando o tecido. Em alguns lugares, o bastidor é bem caro, né? Esse daqui é um bastidor número 20. E as meninas falaram no grupo que na cidade dela elas pagam cerca de R$20 por um bastidor desse. E eu comprei em São Paulo, paguei mais ou menos R$9. Bom, eu vou terminar de encaixar aqui, porque é bem difícil, eu já volto. Bom, meninas, olha, eu já encaixei. Na verdade, ficou difícil no começo porque eu tava aqui sentada, mas eu fiquei de pé e apertei bem, assim encaixou. Depois eu vim puxando o tecido pra poder ficar esticado. Olha só. Ok? Bom, agora eu vou pegar aqui uma tesoura e vou soltar o bastidor aqui do meu tecido. Só tô cortando aqui na volta do... Só tô cortando aqui na volta do quadrado. Bom, esse molde aqui, muitos já devem conhecer. É um molde de uma pombinha da Cris Altran. Tá? Ela ensinou num programa e eu vou colocar o link na caixinha de informações do programa que ela participou. Vou colocar, na verdade, do blog dela. Daí lá no blog tem o molde e desse divino e tem mais de outras coisas, tá? O que eu fiz nesse molde aqui? A única coisa que eu fiz foi reduzir um pouco de forma que coubesse no meu bastidor. Tá? Eu fui lá no programa chamado CorelDRAW e eu reduzi o molde, coloquei 70%. A mesma porcentagem que eu coloquei nesse, eu coloquei nessa parte aqui também, para eles ficarem proporcional. A Cris, ela fez o seguinte, ela costurou a máquina, ela cortou duas partes dessa e costurou na máquina, depois desvirou e encheu com enchimento siliconado. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma parte desse e vou aplicar aqui no tecido usando a manta acrílica para fazer relevo. Esse daqui eu vou casear também à mão, fazer um aplique de caseado à mão e vou encher com a fibra siliconada e vou colocar aqui. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer primeiro?
Como retirar o molde, também ele é bem fácil. Eu tirei por cima da tela do computador. Eu fui lá, como eu falei pra vocês, fui no Corel, coloquei 70%. Isso daí vai depender do do tamanho do seu bastidor, da base que você for fazer. Então, 70% deu pra mim, certinho, tá? Eu vou colocar aqui, pra poder tirar o molde no feltro branco, eu vou colocar aqui, olha, eu vou alfinetar. Eu costumo tirar o molde em folha de sulfite mesmo, porque eu gosto de fazer dessa forma aqui, alfinetando. Principalmente quando é tecido claro, eu não gosto de riscar. Mas daí, se você achar mais fácil riscar, você pode riscar. Eu vou pegar a minha tesoura, ó. Se vocês forem reparar, eu tenho uma tesoura para cada coisa. Eu tenho uma tesoura para feltro, eu tenho uma tesoura para papel e tenho uma tesoura para tecido. Ok? Essa de tecido eu sei porque eu marquei aqui, coloquei um tecido. Essa daqui de feltro eu não coloquei nada. E a de papel eu sei porque ela é de outra cor, é amarela. Tá? Então, eu vou usar agora a tesoura de feltro. Vou recortar aqui. Por que é importante que você separe suas tesouras? Para que elas não percam o fio. Tá? Porque o feltro é um tipo de material, o tecido é mais fino. Então, se você ficar usando uma tesoura para feltro, depois você vai usar para tecido, ele vai ficar ruim. Só que é o seguinte, você não precisa comprar tudo isso agora, tá? Vamos supor, você não tem como ficar investindo muito em material. Tudo bem, eu, por exemplo, as tesouras que eu tenho, essas menores, eu uso tudo para a mesma coisa. Eu vou afiando no papel alumínio, porque ainda tô comprando aos poucos para cada coisa, tá? Então, assim, investimento material é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Então, eu marquei aqui, olha, e vou cortando. Talvez aqui papel branco, no feltro branco, não dá pra vocês verem muito bem. Vou cortando aqui na volta. O importante quando você for começar a fazer artesanato é você fazer com as coisas que você tem em casa. Você não precisa ficar comprando muita coisa, tá? Por exemplo, se você não tem o bastidor é caro, você pode fazer uma base de papelão redonda, coloca manta acrílica para ficar fofinho dos dois lados. Daí você pode colocar um feltro, por exemplo, branco, para não aparecer o fundo. E por cima colocar o tecido estampado. Daí na borda do tecido estampado, para ele não desfiar, você passa termolina leitosa em cima do risco do lápis. Sabe, vamos supor, você riscou aqui a parte redonda. Você passa a termolina em cima do risco e recorta. Daí você faz o caseado juntando tudo. Você faz um sanduíche e vai fazendo o caseado na volta do tecido. Você corta o tecido um pouco maior do que sua base de papelão, como se você fosse fazer uma guirlanda. Eu vou ver se pro Natal eu monto uma guirlanda de Natal. Tô querendo montar muito com essa base de papelão. Porque daí sai mais em conta do que você fazer com bastidor. Bastidor pra mim acho que tá saindo em conta porque eu comprei em São Paulo. E outra coisa também, quando você usar um material caro, como no caso do bastidor, você tenta não usar no resto do produto um material caro. Ou assim, que dê muito trabalho. Vamos supor, se eu fosse fazer de encher, igual a Cris fez no dela, ia ficar bem mais caro, sabe? Daí não ia ter um retorno assim rápido. Então, se eu já usei um material caro, que é o bastidor, eu não vou usar, por exemplo, um tecido importado, daí eu coloco um tecido nacional. Não vou fazer um aplique com enchimento, vou fazer um aplique sem enchimento. Você pode até comprar em vez de fazer esse divino em feltro, você pode fazer um divino
em resina, tá? Bom, olha só como é que ficou. Já recortei, vou tirar os alfinetes. Olha. Tá? Ficou certinho, ó. Ficou perfeito, né? Vocês repararam que eu usei uma tesoura grande pra tirar o excesso do filtro e uma menor pra poder recortar ele, porque ela dá mais precisão, tá? Eu tinha... Vou pegar aqui minha outra tesoura, eu tinha essa daqui também, que ela é menor ainda. Só que eu derrubei ela no chão e amassou a pontinha dela. Não sei se vai dar pra vocês verem. Acho que não vai dar. Daí em São Paulo eu comprei essa outra aqui, que dizem também que é muito boa. Só que você tenha cuidado com essas tesouras de não derrubar no chão, tá? Elas servem pra cortar os olhinhos, todas as coisas assim, os detalhes pequenos, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui, pra cortar essa peça aqui, nós vamos fazer com esse. Porém, como nós vamos colocar enchimento, você vai recortar 2 vezes. Então, você dobra o filtro, coloca o molde, vai alfinetar e vai cortar em volta, tá? Eu vou fazer isso e eu já volto pra vocês. Bom, olha só. Eu já recortei essa parte aqui. Essa parte do corpinho são 2 vezes, tá? Cortei 2 vezes no feltro. Uma coisa que eu queria mostrar importante. Se você for fazer no feltro, você vai cortar aqui, ó, no tamanho do molde. Se você for costurar na máquina, se você for fazer à mão, né, quer dizer, se você for costurar a máquina, você tem que deixar uma margem de costura. Então, você vai riscar o molde e vai cortar o feltro com uma distância. E vai costurar em cima do risco que você fez, em cima desse risco do molde, tá? Porque é preciso deixar essa margem. Se você... Porque não tem como você costurar aqui na máquina, a não ser que você faça o caseado à máquina. E se você for costurar para depois... na máquina para depois desvirar, você, depois que costurar, dá pix com a tesoura nas curvas, para não ficar repuxando, tá? Então, aqui, olha, eu fiz 2 vezes. Eu vou alfinetar ele aqui. Ok? E vou fazer o caseado à mão. Para fazer o caseado, eu vou pegar aqui. A gente tem vários tipos de linha para fazer, que depende do que as pessoas preferem. Aqui é mais usada para casear o feltro é a meada. A meada é essa daqui. Você compra ela assim, tá? E você tira e enrola em um papelzinho, alguma coisa. Ela vem com 6, se você for abrir, ela tem 6 fios. Ela tem 6 fios aqui. E você vai... Eu uso só um fio dobrado ao meio. Como, assim, é uma peça bem delicada, pequena, eu pensei em usar essa linha aqui que eu uso na minha máquina de costura para poder bordar. Para bordar não, para costurar, para fazer caseado na máquina de costura, para bordar nome. Então eu uso essa linha aqui que chama linha Lumina Seta. Linha seta. Aqui, ó. Ela tem um brilho, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela tem um brilho. Estão vendo? Ela é bem fininha. Aqui, ó. Tá, então eu vou usar essa linha aqui pra bordar. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar ela aqui pra fazer o caseado. Aí eu vou cortar. Ó, estão as 2 pontas
na minha mão. Ela tá dobrada ao meio. Eu faço a mesma coisa com a meada. Eu vou pegar uma agulha aqui que seja pequena. Eu gosto de fazer caseado com agulha pequena. E a única agulha pequena que tem aqui tá com uma linha de costura. Tem gente que faz com linha de costura, eu não gosto. Tá? Aqui, ó, uma agulha bem fina e pequena. Ok? E eu vou enfiar as duas pontas juntas na agulha. E vai ficar a argolinha. Vai ficar as duas pontas e a argolinha aqui. Tá ok? Então, nós vamos fazer o caseado.